Meus irmãos, eu já vos saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais um dia, por mais um café com Jesus. Nesta manhã, com a graça de Deus e a direção do Espírito Santo, estaremos falando acerca do Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, versículo 11, que tem por título a parábola do filho pródigo. Diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Meus irmãos, Jesus, ele falando acerca dessa parábola, acerca dessa história, ele nos faz entender que semelhantemente muitas pessoas têm vivido nesses dias atuais. A casa aqui representa a igreja. Quantas pessoas estão dentro da igreja, quantas pessoas estão debaixo da cobertura do Pai, da proteção do Pai, do cuidado do Pai, do amor do Pai, da dedicação do Pai, aonde não lhe falta nada, aonde você tem ali o conforto, aonde você tem o descanso, aonde você tem a alegria da presença do Pai. Mas a Bíblia diz que aquele jovem, ele sentiu a necessidade, o desejo, a vontade de ir para o mundo, conhecer as coisas do mundo. Observe que a palavra do Senhor, ela diz que a boca fala o que o coração está cheio. Quando aquele jovem pede ao pai para ir para o mundo, ele já estava desconvertido, ele já estava caído, ele já estava desviado dentro de casa. E nos nossos dias, quantas vezes nos deparamos com isso? Pessoas que só vão à igreja por mero costume, por hábito, por ter nascido, por ter sido criado naquele contexto. Mas não é isso que Deus ele espera de nós. O que o Senhor deseja de nós é que nós vamos à casa do Pai com amor, com alegria, louvando a Ele, glorificando e engrandecendo o nome dEle, com prazer e satisfação na alma, reconhecendo que é na casa do Pai que nós adquirimos força para a nossa vida, alegria para a nossa alma, sustento para o nosso espírito. É o Senhor, é o Pai que nos guarda, que cuida de nós. Observe que quando aquele jovem vai para o mundo, as pessoas do mundo, grande multidão, abraçaram ele, se alegraram com ele. Grande foi a confraternização, irmãos. Por quê? Todas as vezes que alguém quiser sair da igreja, todas as vezes que alguém quiser sair da presença do Pai, o mundo vai te abraçar. O problema não é quando você sai, o problema é depois. Depois que o mundo entender que você já está preso nele, que você já está dependente dele, aí vai acontecer o que aconteceu com aquele jovem. Os amigos se afastaram, deixaram ele sozinho na miséria extrema, na escassez terrível, porque a Bíblia diz que veio uma grande fome sobre aquele lugar. E aquele jovem que não precisava trabalhar, aquele jovem que outrora não precisava se esforçar para ter o alimento, para ter o seu sustento, agora ele busca alguma coisa para fazer, para que não viesse a morrer de fome. E a única coisa que aquele jovem encontra para fazer era cuidar de porcos. Observe que a palavra do Senhor, ela se refere àquele rapaz como um judeu. E para os judeus, é impossível que eles trabalhem com porcos, porque eles não comem nem a carne de porco por considerarem impura. Imaginem trabalhar com porcos. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Quando nós saímos da casa do Pai, quando nós nos afastamos da presença do Pai, o diabo, ele se encarrega de levar a pessoa ao nível mais baixo de humilhação, fazendo com que você viva aquilo que você nunca pensou em viver, fazendo com que você passe aquilo que você nunca pensou em passar. Ele leva ao nível mais baixo de humilhação. Ele leva pessoas às drogas, ele leva pessoas à prostituição, ele leva pessoas ao homossexualismo, ao lesbianismo,
Há situações que pelo seu querer, pela sua vontade, você não estaria vivendo, mas por não ter mais o domínio sobre a sua vida, você está sendo obrigado. Porque quando você está no mundo, você está aprisionado. Liberdade nós só temos na casa do Pai. Liberdade de escolha nós só temos na presença do Pai. Mas no mundo nós somos escravos. E eu posso falar isso com propriedade, porque quando eu andava no mundo eu era escravo do inimigo. Eu era viciado em bebida, eu era viciado em cigarro. Eu não tinha força, às vezes eu chorava, eu pedia a Deus para me libertar daquilo, eu não tinha força, porque eu era prisioneiro, não tinha o domínio sobre a minha vida. Eu só vim ter o autocontrole quando eu entrei na casa do Pai. Quando eu entrei na presença do Pai, aí Ele me deu liberdade de escolha. Observe, irmãos, que o nível que aquele rapaz chegou. Mas o que alegra minha alma é saber que lá na frente alguém chamado Espírito Santo toca na mente dele e faz ele se lembrar. Você tem uma casa, rapaz. Você tem um pai. Aí não é o fim, não precisa terminar dessa maneira. E a Bíblia diz que imediatamente aquele rapaz se recobra a sua recordação da casa do pai e ele diz, olha, eu vou voltar para casa, vou dizer, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado de teu filho, mas permita tão somente que eu esteja na tua casa, aleluia. Nesta manhã eu venho dizer para você que nos ouve, que nos assiste, quem sabe você já viveu na presença do Pai, quem sabe você já vivenciou as maravilhas na casa do Pai, e por algum motivo você acabou se afastando. O Espírito Santo manda dizer para alguém nesta manhã, o Pai te espera, querido. Não é o fim, nem tudo está perdido. Lembra da casa do Pai, lembra dos momentos que você viveu com o Pai e volta, porque ainda dá tempo. O Pai te espera de braços abertos. Amém? Eu quero orar com você nesta manhã. Eu quero orar com você e eu quero apresentar a sua família. Eu quero orar com você e eu quero apresentar aqueles que fazem parte da sua vida, que quem sabe um dia estavam com você adorando a Deus na casa do Pai e hoje se afastaram, hoje estão distantes. Tenha por certo uma coisa, Jesus ele tem na mão um anzol, que no momento certo ele vai puxar e vai trazer de volta, basta você crer. E um dia você vai poder falar como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Meu Deus, nós te louvamos por essa manhã. Nós te glorificamos por essa palavra, por esse louvor, por essa oportunidade de poder estar aqui falando do teu amor, da tua palavra, que é o que sustenta a nossa alma. É o que nos mantém firmados na casa do Pai, é a tua palavra. Deus, que nessa manhã o teu Espírito Santo alcance muitas vidas através desta programação. Que muitas almas sejam tocadas, Senhor, que aquele que um dia se afastou da tua casa, através, Senhor, Deus, do momento ao qual ele tiver acesso a este conteúdo, ele possa ser tocado, impactado pelo teu Espírito Santo. Meu Pai, que nesta manhã muitas pessoas sejam alcançadas por esta programação e que possa voltar à casa do Pai, porque o Pai se encontra de braços abertos, ansioso para poder dar um abraço e dizer, seja bem-vindo, filho, mais uma vez. E assim preparar uma grande festa de reconciliação para a glória de Jesus. Amém? Que o grande Deus te abençoe. Que o grande Deus continue te cobrindo de bênção, de graça, de vitória. Se você conhece alguém, queridos, que um dia estava na casa do Pai, por algum motivo se afastou, compartilhe esse conteúdo. Quem sabe é tudo o que ele está precisando ouvir para retornar à casa do Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.